Muito bom dia para todo mundo, é um prazer, uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Deus, em nome de Jesus, para o nosso grupo de estudo da Associação Beneficente Vinha de Luz. Nós vamos, então, nos preparando, nos tranquilizando, elevando os pensamentos, alcançando a sintonia dos benfeitores, nossos anjos da guarda, espíritos protetores, nos unindo a essas mentes iluminadas que nos dão todo o suporte para que nós possamos compreender as lições de Jesus. Mais do que isso, que nós possamos reunir forças para colocar todo esse ensinamento em prática, seja na nossa família, na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares onde estivermos, que nós possamos sempre encontrar maneiras de fazer o que nós aprendemos aqui com os ensinamentos de Jesus. Nós agradecemos mais essa oportunidade, a presença amiga dos mensageiros celestiais, a todos que estão aqui conectados. Agradecemos os nossos pais que nos deram essa oportunidade de vida e pedimos, Jesus, a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça, nos dando sempre condições de aprendermos cada vez mais e de nos fortalecermos na fé, na coragem, na confiança em Deus e em Jesus. É assim, então, que pedimos licença para iniciarmos. Eu já vou aqui compartilhando a tela para nós começarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Então, nós estamos aqui reunidos pela Associação Beneficente Vinha de Luz. Vamos fazer a preparação do ambiente. Hoje eu vou fazer a leitura. Então, nós estamos no 33º encontro e a lição do livro Agenda Cristã, de número 33, Sem Tais Armas. Sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Então, a proposta de hoje é nós fazermos uma reflexão de um tema que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha, dos itens 7 e 8. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Primeiro, a mensagem de Jesus, que diz o seguinte: E disse a outro, segue-me. Ao que ele respondeu, Senhor, permita que eu vá primeiramente sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Essa passagem a gente encontra em Lucas, no capítulo 9, versículos 59 a 60. No início desse capítulo, Allan Kardec nos orienta sobre a necessidade, diante de mais nada, considerarmos a questão da linguagem e dos costumes da época de Jesus. A língua hebraica não era rica,
Muitas palavras tinham diversos significados. É o que aconteceu, por exemplo, com aquela que no livro A Gênese designa as fases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e mais um período de uso. Mais tarde, resultou a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo teria sido feito em 6 dias, quando o correto é em 6 períodos. Também é necessário considerar os costumes da época. Porém, o mais importante mesmo é lembrar que Jesus sempre aproveitava as ocasiões para ensinar. E aqui não foi diferente. Quando Jesus chamou o rapaz para segui-lo, não foi bem compreendido. Na verdade, muitos de nós ainda não compreendemos esse convite. Como o jovem do Evangelho, muitos de nós ainda não compreendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nas circunstâncias em que foram pronunciadas, as palavras de Jesus não podiam exprimir uma censura. Na verdade, há um sentido mais profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. Jesus queria ensinar que a vida espiritual é a verdadeira vida e que a vida material é temporária. Por isso, aqueles que se interessam mais pela matéria do que pelo espírito é como se fossem mortos. A doutrina espírita esclarece que existem 2 tipos de mortos. O primeiro deles são os que se dedicam às coisas da alma e preocupam-se em se aprimorar para evoluir espiritualmente e, ao desencarnarem, quando dizemos que estão mortos, vão para os planos mais elevados da espiritualidade. O outro tipo são os que se dedicam somente às coisas materiais, submetendo a alma a serviço do corpo, interessados apenas nas coisas passageiras desta vida. Estão mortos, pois não sabem o sentido da verdadeira vida. O respeito que se tem pelos mortos não se relaciona à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. O que sepultamos é o envoltório que serviu ao espírito como um veículo nesse planeta. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Pensarmos bem no ato de enterrar um morto, sabemos que apenas um corpo sem vida é enterrado. A alma, o ser espiritual que o habitava, ali não está, tendo sido expulso do corpo quando perdeu sua vitalidade orgânica. O que se enterra é apenas um corpo sem vida, que merece consideração e respeito como um instrumento do espírito, enquanto encarnado. O amor que se dedica a alguém não é ao corpo, mas ao ser inteligente que vive nele, expressando-se, manifestando-se, agindo através dele. Assim, compreendendo, percebe-se melhor esse ensino de Jesus, que quis chamar a atenção para as coisas espirituais, para a vida futura, que é a verdadeira, porque é a eterna. Pergunta 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? E resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição
não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A transformação do planeta Terra foi anunciada desde o surgimento do Espiritismo, com a publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-los, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Se encontrardes algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Essa foi, então, a proposta de reflexão que eu preparei. Peguei um texto que já estava pronto e fiz algumas alterações para enriquecer um pouco mais as nossas reflexões. A ideia até foi por conta de nós estarmos nesse mês de novembro, onde nós temos esse feriado de finados, né? Para a gente justamente refletir sobre essa questão da vida futura, né? Nada assim tenebroso, de morte, não isso, mas para a gente ver a questão da vida futura, da importância que nós precisamos dar a isso. E aí eu quis ligar essa questão da transformação, né? Porque algumas pessoas ainda, nós mesmos, né, enxergamos a morte como uma coisa definitiva, uma coisa, um fim de tudo, uma separação que acabou, nunca mais reencontraremos a pessoa, um ente querido que tenha partido. Mas, na verdade, não é isso. E Jesus aproveita essa ocasião, né, essa oportunidade para justamente falar da vida futura. Então, muitas pessoas estão mortas, como o Emmanuel coloca aqui, que a gente trouxe na literatura. Pessoas estão mortas, mas estão por aí vivendo. Por quê? Porque estão imaginando que a vida é outra coisa, né? Não o que a gente tem aprendido na doutrina espírita. E a gente tem a oportunidade, quando termina um ciclo, começar um novo. E a gente sabe, através também da doutrina espírita, que nós estamos numa era de transformação, de transição, né? Começou lá com o recado dos Espíritos, que foi colocado aqui também no Livro dos Espíritos, no preâmbulo, né? Que nós estamos nessa era. Então, muitos dos nossos parentes já partiram para voltarem numa nova era. Então, esses espíritos novos que estão retornando, com as suas missões definidas, suas provas e tudo mais, né? Quem são esses novos espíritos que nós estamos recebendo?
Então, queria trazer essa proposta de reflexão. Aí eu vou abrir para vocês, fiquem à vontade para comentar o que acharam da ideia de a gente falar sobre isso, qual o ponto de vista. Podem falar. Tema difícil? Eu queria só colocar um ponto, né, que eu vi numa palestra que, naquela ocasião, era costume dos familiares, né, filhos, receberem a herança se participassem do enterro do seu ente querido, né? Então, certamente esse jovem estava de olho na herança, por isso ele pediu a Jesus a oportunidade de enterrar o seu morto, né? É isso. Eu ouvi também, acho que é uma palestra do Divaldo, inclusive, né, que ele explica essa passagem dessa maneira, que se ele, como filho primogênito, não fizesse todo esse ritual de enterro do pai, do progenitor, ele não mereceria a recompensa do pai. Então, mostra justamente que Jesus está chamando a atenção para ele ir e pregar o evangelho, né, da Boa Nova. É bem isso mesmo, a gente fica preso a muita coisa. Mas interessante também, como no começo desse capítulo, essa questão da gente prestar atenção nas palavras daquela época. Eu recebi também essa semana um pedaço de uma palestra do Haroldo Dutra que ele fala sobre isso, essa questão dos termos, né? Inclusive, ele coloca, há 70 anos, a palavra farmácia era escrita com PH. Na época que o Brasil foi descoberto, se a gente for pegar algum relatório, algum escrito daquela ocasião, a gente é capaz de nem entender o nosso próprio português, porque a língua ela sofre muitas mudanças. E mesmo a Bíblia, né, foi escrita em que idioma? E depois foi traduzida. Depois teve a questão do grego, que era a língua universal, como nós temos hoje o inglês. Eu me lembro que a gente brinca muito, quando a gente não entende absolutamente nada, a gente fala assim, nossa, você falou grego. Né? Então, você imagina, muitos livros da Bíblia foram escritos em grego, para traduzir isso depois para o latim, para até chegar na nossa língua hoje. Então, muita coisa pode ter se perdido e modificado. Então, de maneira nenhuma, nem essa passagem, Jesus não estava indo em contradição ao seu ensinamento. Também em outras passagens, como tem aquela que avisam que a sua mãe está à porta com seus irmãos, e ele fala, aquele que faz a vontade de meu pai, esses são a minha mãe e meus irmãos. Ele não está, de forma nenhuma, desmerecendo a sua mãe. Né? Então, por isso até você vê que o capítulo ele tem esse nome, moral estranha, né? Porque tem muitas passagens que deixariam mesmo a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Muitas pulgas até. Mas eu senti que acho que a Ana Cristina queria falar. Vamos ver se está bom aqui, que estava um barulhão aqui, vamos ver se dá certo agora. Então, bom dia para todo mundo que eu não cumprimentei. Bom dia, Ana. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus estamos aqui, né? Então, quando a gente vê essa passagem, a gente observa que o rapaz em questão parece que ele estava alheio, né? E quando Jesus faz o convite para ele, de deixar para ele seguir, aí ele diz, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Porque até aquele momento ele não estava com aquela preocupação que o pai dele estava precisando de cuidados de quem tinha morrido, né?
Então, ele impôs uma condição, ele só ia depois que ele fizesse isso, né? Bem assim somos nós, né? A gente sempre, se puder adiar, a gente vai adiando o nosso caminho espiritual, né? A gente vai sempre deixando para depois, para mais tarde, quando tiver mais velho, quando tiver aposentado, quando tiver... E aí chega uma pandemia e a gente fica pensando, por que que eu não fiz antes? Agora eu não posso mais, né? Era isso, gente. Obrigada. Nós te agradecemos. E também que a gente fica, às vezes, muito preso à questão da matéria, né? E como se a pessoa que desencarnou fosse aquele corpo, né? Então, a gente falar, eu vou no cemitério ver minha mãe, como se a minha mãe estivesse lá, né? Mas não está. Né? O que está lá? É como Emmanuel coloca, é o cadáver, foi um instrumento, um envoltório, algo que precisou para estarmos aqui encarnados. Né? Mas a essência, então a minha mãe não está lá, a minha mãe está aqui, dentro de mim, está na minha lembrança. Né? E isso não vai morrer nunca. E nós um dia vamos nos reencontrar. Por quê? Porque o laço que nos uniu, nos une, é o laço do amor. Então, a gente pensar nessa perspectiva muda tudo. Não queremos dizer de forma nenhuma que não deva ser sepultado o cadáver, né? Não devemos ter um respeito por esse corpo que serviu. Não é isso. Mas a gente precisa, assim, dar importância devida às coisas certas. Né? Nós não podemos ficar presos a esse tipo de matéria, né? É isso que Jesus quer dizer. Josefa, está coçando. Pode falar, Raimundo. Deixa eu falar, Josefa, rapidinho, aí depois você fala, amor. Quando eu li, Marinha, essa passagem do Evangelho pela primeira vez, eu fiquei refletindo dias, né? Porque eu falava assim, ué, como é que o morto vai cuidar do morto, né? Eu lia de novo, porque eu sou assim, algo que me intriga, eu fico refletindo um bom tempo, até eu digerir, entender e tal. Então, eu fui vendo que esse morto que Jesus falava realmente são as pessoas que morreram aqui nessa vida, né? Eles vivem, eu não sei nem a palavra, não é nem viver, acho que é sobreviver, né? Eles sobrevivem, parecem animais, não tem discernimento de absolutamente nada, não tem amor próprio, não tem amor por ninguém, não tem respeito por ninguém, são pessoas realmente mortas, que levantam, trabalham, comem, bebem, dormem e acabou. São pessoas mortas, 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 que às vezes você fica agoniado de ver aquilo, não tem progresso, não tem futuro, não tem nada, não enxergam um palmo diante do nariz, como dizia meu irmão, que ele sempre fala isso, que essas pessoas não enxergam um palmo diante do nariz. Vai perceber a dor do outro? Vai perceber a necessidade do próximo? Que o outro precisa de sua ajuda? Não vai perceber. Né? E aí a gente continua caminhando na cegueira. Chega final de semana, sextou. Mas sextou para quê? Para entornar os copos de bebida, né? Para fazer as fileirinhas de cocaína na mesa e cheirar? Para pagar horrores no final de semana em bebida, em forró, e não sei o que lá mais, na segunda-feira não tem um dinheiro para comprar um ovo para oferecer para o filho, para a mãe, para o irmão. São pessoas realmente mortas. E aí são essas que estão mortas aqui no planeta, que ainda exigem, querem só regalias, querem só benefícios. Né? A gente que trabalha em escola, a Fábio sabe disso, a gente vê uns pais mortos que, além deles
não terem um valor moral, assim, um pouquinho, de 10%, ainda transmite isso para os filhos e querem todas as mordomias para os filhos, mas não oferece nada de bom para os filhos para tornar um mundo melhor. Eles querem um mundo melhor para eles. Tudo muito confortável, tudo muito fácil, tudo de fácil acesso, só para eles. Para os outros, dane-se. Como diz o povo do Nordeste, é época de farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Dane-se o resto do mundo, Raimundo, já era. Eu quero tudo para mim, porque só existe essa vida. E se eu morrer, eu quero ficar só no bem bom, né? Só no meu conforto, não vou ter que me preocupar com ninguém. E daí, lá na frente, vem a cacetada na cabeça, Deus dá uma grande lição, e aí nego se esperneia que nem sapo na panela quente. Meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Viveu a vida inteira cegamente, né? Completamente cego, só buscando regalias e confortos para si. E agora, depois, quando vem a prova, nego se esperneia e fala o que foi que eu fiz. Deus não gosta de mim, Deus não me ama, misericórdia, isso, aquilo outro. Então, a gente tem que refletir bastante nos nossos atos, vigiar os nossos atos, as nossas atitudes. O do meu irmão é um problema dele. Se ele quer acordar e pede a nossa ajuda, estamos prontos para ajudá-los. Mas eu me intrometer na vida do outro, eu não me intrometo, não. Eu deixo que eles vão observando com o nosso exemplo, né? Porque a gente tem que ter exemplo. Não adianta falar assim, olha, eu sou espírita. Do portão para dentro da casa espírita, do portão para fora você é outra coisa. A atitude nossa tem que ser sempre a mesma, em qualquer lugar. Qualquer lugar. E daí você vai vendo quem é que acordou, quem é que não acordou, quem é que você deixa para lá, quem é que pode caminhar com você. E a gente vai seguindo, porque a gente sabe que a vida continua, né? Como diz o livro do André Luiz, a vida continua. Então, a gente tem que ir colocando para frente a nossa espiritualidade, crendo em Deus, tendo a confiança em Jesus, que essa vida é só uma pequena passagem. E temos que plantar coisas boas. E é isso. Desculpa aí o falatório, mas é o que eu pensei. Nós estamos aqui justamente para refletir juntos, crescer juntos. E antes que a Josefa fale, você falando, eu estava lembrando até de uma passagem aqui que foi projetada do livro Fonte Viva, que ele fala, Emmanuel fala, que existe uma grande diferença entre cadáver e morto, né? Ele fala assim, o cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Então, essa ausência da vida, lembrando que Jesus, ele mostra para a gente, ele nos ensina que a verdadeira vida é a vida espiritual. Não que a gente não tenha que valorizar esta, né? Não é isso também que a gente está dizendo, que esta vida não é importante, não é isso, né? Mas aqui é uma passagem, nós estamos aqui por um tempo. Todos vamos passar para outra vida, que é a verdadeira vida. Então, o que nós fizermos daqui vai refletir do lado de lá. Né? Sobre esse quesito, o Emmanuel faz essa colocação e muito bem empregada, porque se nós já estamos ausentes da vida, porque quando a gente vem para cá, a gente está ausente da nossa vida espiritual, que lá é que é a verdadeira. Porque cargas d'água, eu tenho que viver embriagado para eu me ausentar ainda dessa vida que é ilusória. Não é pior? Eu quero viajar, não quero problemas, vou tomar uma cervejinha ali para esquecer os problemas. Você tem que estar aqui o tempo inteiro presente. Para você resolver os seus problemas aqui, agora, já. Não pode deixar para outra hora. Tem que resolver. Já estamos ausentes da vida. Isso aqui é uma ilusão.
Eu não sei como que as pessoas não enxergam isso, mas a gente vai respeitando. E aí é o que eu falei antes. Aí, sextou, bora beber, bora curtir. Não entendi. Eu sempre fui uma jovem chata, né? Me falavam que eu era uma jovem chata, que eu nunca fui jovem de balada, essas coisas, nunca gostei, porque eu achava que aquilo era uma perca de tempo. E hoje eu vejo quanto era assim, uma perca de tempo e de dinheiro. Você ficar a noite inteira enchendo os canecos, dormir o dia inteiro, perder o dia inteiro, não ver o nascer do sol, não almoçar com a família, não passear, né? Então, tudo isso é uma ausência da vida. Você está vegetando. Então, você precisa buscar puxar essas rédeas desses vícios, dessas manias feias que o espírito tem ao longo da encarnação aqui e voltar para a sua vida espiritual, falar, opa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Que caca estou fazendo da minha vida? A minha família é muito mais importante. Por que é que eu tenho que buscar aventuras lá fora se a minha família está aqui? Não foi essa que Deus me deu? As provas não estão aqui para a gente passar? Por que é que eu tenho que buscar prazeres lá fora para esquecer da vida aqui? Qualquer coisa, qualquer probleminha que tem na minha família, vou sair, não quero nem conversa, porque eu tenho que fazer. Lá fora as pessoas me entendem, lá fora as pessoas me apoiam. Em quê? Não é? É isso que a gente tem que pensar bem e refletir. Que ausência danada é essa que você quer viver da vida que você não enfrenta a realidade? Ai, pai, bora lá. Quem dá mais? José, pode falar, José. Maria dos Oi, Anjos, Cris. Oi. dá licença um pouquinho. Eu estava ouvindo, finais de semana eu ouço algumas palestras na caminhada, e ouvi algo muito interessante a respeito de vidas. O palestrante disse, vida é uma só, é única. Nós nascemos para ter vida eterna. Nós existimos na Terra algumas vezes. São existências, são períodos que nós precisamos do corpo terreno para expiar, para pagar, para vir cumprir uma missão, um resgate, seja lá o que for. Mas são existências que são efêmeras, elas vão finalizar, elas terão fim. O que não tem fim é a nossa vida eterna. E a nossa vida, como espíritas, a gente já tem que ter essa consciência de que ela não é aqui na Terra, né? Nós passamos por essas existências, passamos por essas experiências, porém a vida é eterna. E às vezes a gente julga uma existência terrena tão longa, mas o que é o tempo? Como é que nós estamos nos posicionando perante o tempo? O tempo aqui na Terra é tão curto e a gente tem uma experiência de tempo muito interessante. Fica meia hora numa fila de banco e fica meia hora para ir num brinquedo lá do Play Center que você está morrendo de vontade de ir. Na fila do Play Center você vai rir, você vai estar se divertindo, vai estar conversando, aquilo passa rápido, você se distrai. Na fila do banco você vai se irritando, caramba, esse caixa é mole, podiam abrir mais caixa, porque eu tenho mais o que fazer do que estar aqui. Então, nós temos que ter a consciência de que esses nossos momentos são importantes, são momentos que nós temos que passar. Eu ouvi a palestra do Divaldo, ele estava contando da morte da irmã do Chico, não, da irmã dele, não me lembro o nome dela agora, ela se suicidou, e depois, alguns anos após, Joana avisa ele que ele vai recebê-la de volta, e como ela tomou veneno, né, ela fez mal lá o aparelho fonador todo, ela retorna com lábios leporinos, tudo, e ele a recebe na mansão do caminho. E cuida, Nair, lembrei o nome dela, Nair ou Nadir. Aí ela
ele recebe uma senhora que mora no lixão com uma criança pequena, quase mortos, esquálidos, passando fome, que comiam sopa de papelão. O que era a sopa de papelão? O papelão vinha engordurado, então ela cozinhava aquele papelão engordurado e eles bebiam aquela água engordurada com sal. E ele recebe essa criança, cuida dessa criança. Quando ela já tem uma certa idade, acho que 3 anos, ela senta-se no colo dele e diz: Didi, eu sou Nair. Ele fala: eu sei que você é Nair, porque ela tinha novamente o nome de Nair. Não, Didi, eu sou Nair. E passa-se um tempo e novamente ele conversa com ela, não cura o lábio leporino, porque foi solicitado a ele que não fosse corrigido, e eles conversam novamente e ela diz que ela está pagando os anos que ela retirou da existência passada. E ela morre jovenzinha ainda, acho que não tem 12 anos. Então, nós temos uma carga, vamos assim dizer, para essa existência. A minha carga de vitalidade para essa existência são de 70 anos. De repente, eu morro com 60. Eu tenho ainda 10 anos dessa carga vital que eu poderia estar usando. Então, muitas vezes, é o que ocorre com essas crianças que vêm e vão embora rápido, o que demonstra cada vez mais a reencarnação, né? As justiças divinas, né? Então, eu acredito que quando nós recebemos um espírito, recebemos modo de falar, né? Quando a gente se apercebe de que alguém está ao nosso lado, é óbvio que vem na última aparência que a gente lembra. Se vier com uma aparência estranha, nós ainda encarnados, nós vamos falar: imagina, não é mesmo? Você não tinha essa cara, você não tinha esse rosto. Então, eles acabam usando essa aparência. Por quê? É a aparência. O perispírito não se molda da forma que se faz necessário. Então, ele se molda para conversar daquela forma. Mas aquela parte física que ficou aqui na Terra, e de repente já está até compondo outros animais, outras formas. E nós devemos respeito, muitas pessoas gostam de ir visitar os sepulcros, porque é uma forma de se sentir próximo. As nossas existências terrenas, as nossas provações, as nossas missões. E missão não precisa ser nada grandioso, não. Sabe? A prática da caridade, a prática do bem viver, né? Viver com respeito ao próximo, com carinho, distribuindo amor. Isso é uma missão que a gente tem que aprender, que uma hora vai ter fim. Todos nós, na vida terrena, uma hora voltaremos à nossa vida espiritual. É isso, Graça. Obrigada. Graça é comigo, de nada. Josefa, o microfone é seu. Então, eu observando, né, ouvindo e refletindo cada fala, basicamente era isso que vinha na minha mente quando você falou do Fonte Viva, né? E quantos de nós não estamos aí perambulando, né? Sem estar morto para a vida, né? E se nós observarmos o que nós estamos vivendo, a geração, que foi falado aí das noitadas, é bem isso. A pessoa não pensa que existe uma vida espiritual a zelar, a continuidade, o futuro. É aqui o momento, é o que vai valer.
Para nós, eu achei interessante esse tema, porque eu também tinha um monte de dúvida em sentido de enterrar, né, os mortos, enterrar seus mortos. E aí eu fui lendo, principalmente aqui no Fonte Viva, como funciona, e a linguagem também, como você explicou, foi me tirando bastante esse pensamento. E nesse sentido, a sensação também, eu acho que conta, né? Porque a gente foi criado vendo os nossos entes queridos indo embora e a sensação que dava é que acabou, né? Não existe outra mais, não vai encontrar. E nesse sentido, talvez nós começamos a criar essa crença, nós viver só na matéria, e não existia a vida espiritual e continuada. Então, basicamente, que eu fui ouvindo a cada um, foi tirando todas as... Tá com a chave aí? Foi todo tirando... Tá, peraí. Foi tirando as dúvidas. Nesse ponto, eu estou contente de estar refletindo as falas, essas sensações que deixa na gente. Isso não quer dizer que você não vai sentir, isso não quer dizer que você não vai reencontrar, mas a conscientização de liberar essa energia de achar que perdeu, da dor, do sofrimento, ameniza bastante com o entendimento. É isso. Bom, acho que ninguém me ouviu, né? Ouvi sim. Ouvimos sim. Obrigada. Eu ouvi e gostei muito da fala, porque dá um conforto, né? No meu caso, eu gosto muito de ir ao cemitério, né? Então, e aí me cai a ficha, né? Exatamente isso. Eu não vou lá para encontrar minha mãe, eu vou em homenagem, somente eu sei que ela está comigo. Então, esse assunto para mim é muito complicado. Os mortos, enterrar seus mortos, mas essa reflexão nesses encontros, cada dia que passa, eu vou entendendo melhor a questão do desencarne, né? Dessa partida, né? Porque, como todos sabem, a morte é muito complicada, né? O entendimento dela é difícil para todos, né? No meu caso, sei lá, para mim é muito pior, porque eu não tinha toda essa bagagem que vocês têm dentro do espiritismo, né? Então eu tinha uma coisa muito diferente. Então, os domingos que eu me encontro com vocês é um aprendizado. Para todos nós, Margarida, para todos nós, porque esses anos de espiritismo que você coloca aí não quer dizer muita coisa, não. Apenas que a gente começou antes que você, só isso. Porque muito a gente ainda precisa refletir, muito a gente ainda precisa aprender, principalmente compreender, né? Que é muito mais do que entender. E essa questão... É o que eu ia falar. Quem? Não, é só completar isso mesmo. É só completar isso mesmo, Mara, que às vezes a gente faz tempo no espiritismo, mas o egoísmo é muito grande ainda. A gente não quer se ver sem a presença física deles, né? Compreender teoricamente, a gente compreende, porém, infelizmente, a gente não quer, né? Que eles não estejam conosco, vamos dizer assim. É mais ou menos por aí. Eu queria compartilhar com vocês, inclusive, mais ainda o trecho dessa lição de Fonte Viva, porque não são apenas esses nossos irmãos que a gente está falando aqui, que estão como se estivessem de férias na encarnação, né? Pensando só nas baladas e tudo mais. Eu acho que a reflexão ainda é muito mais profunda do que isso, quando nessa proposta de Emmanuel. Porque tem um trecho aqui que ele fala assim, como soldados da evolução que cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Aí, olha o que ele fala. Que esses nossos irmãos, eles se mergulham em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza,
moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarneceram-se em grades da sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Então, a coisa é muito profunda mesmo, né? E não é uma encarnação, 2 encarnações que a gente vai recuperar tudo isso. Nós precisamos sempre ter muita paciência com a gente, enquanto a gente não entende, porque são anos, séculos, que a gente vem com o mesmo pensamento, cometendo os mesmos erros, né? E então, conosco mesmo, tendo essa paciência, porque a gente ainda não compreende todas as lições, e com os nossos irmãos, que ainda também não compreendem, como nós. Porque, às vezes, a gente está aqui pensando que já entendeu, mas aí tropeça, acontece alguma coisa na nossa vida e a gente está fazendo a mesma coisa, por causa dessa cristalização no nosso egoísmo, né? Na nossa vaidade, no nosso orgulho. Então, por isso que a gente sempre aqui vai ouvir as lições de Jesus, que o que tem que prevalecer é o amor que a gente precisa ter uns com os outros, a compreensão, a paciência, porque da mesma forma que eu não compreendo ainda as lições, o meu irmão também não, né? Por mais que tenha aí quilômetros rodados nessa doutrina. Aliás, esses quilômetros rodados não querem dizer absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? Porque se falasse assim, nossa, fulano tem 30 anos de doutrina, puxa, então tem muita coisa que ele não deveria estar fazendo mais. Mas não quer dizer muita coisa, né? Não quer, aliás, não quer dizer nada. Dona Francisca, quer falar? Acho que não, né? Quem mais gostaria de falar? Já são 11h15, quase. Podemos encerrar, então? Muito bom. Então, nós vamos agradecendo mais uma vez a presença amiga de todos vocês. Vamos agradecendo a presença amiga de amigos celestiais, nossos anjos da guarda, toda a espiritualidade que nos dá o suporte necessário nessas manhãs de domingo. Vamos vibrando muito amor, muita paz, muita alegria, muita saúde a todos os nossos irmãos, amigos e parentes que já se encontram no mundo espiritual, já fizeram essa passagem, que eles estejam num momento tranquilo, de paz, que sintam essa vibração que nós enviamos como um grande abraço fraterno, amoroso, que eles se sintam lembrados, amados, acolhidos. E se tiverem condição, que possam nos visitar, para que nós possamos demonstrar cada vez mais esse nosso laço de amor. Que eles sintam nesse momento, então, todo esse carinho como um grande abraço fraterno. E que lembrem-se sempre de pedirem ajuda, porque ela sempre vem. Os nossos irmãos espirituais do mundo maior estão sempre a postos para auxiliar todo irmão que pede ajuda. E vamos vibrando também por nós aqui encarnados, que tenhamos muita força, muita coragem de continuarmos nos aprimorando, conhecendo os ensinamentos de Jesus, mas principalmente nos esforçando para colocar tudo isso que nós aprendemos em prática. Que não sejam só palavras que saiam das nossas bocas, mas que tenhamos de verdade o comportamento de acordo com o que nós falamos. Assim, então, nós vamos envolvendo com muito carinho a Josefa na oração final em nome de todos nós. E assim, Senhor, muito agradecido por esta manhã, pelo trabalho, pelo estudo,
que aqui nós nos unimos, todos no nosso pensamento, elevando a Deus, ao nosso Pai Criador. Jesus, nosso divino mestre amigo, pedimos, Pai, a tua bênção, pedimos, Senhor, que nos acolha nos nossos momentos, que nos dê força para que possamos caminhar a ti, Senhor, a busca do amor, a busca da nossa reforma íntima, que possamos nós estar endereçados nos nossos pensamentos para que a humanidade se mova através do amor. Abençoa, Senhor, essa semana. Abençoa a todos que nesse momento se encontram tristes e chorosos diante das suas dificuldades. Senhor, abraça-me nesse momento a todos os lares que se encontram em conflito. E assim, agradecido, assim, abraçando a toda essa equipe que conosco trabalha todos os domingos, nós vamos dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal e da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos. Um bom Gratidão. domingo para todo mundo. Bom domingo. Até a próxima semana. Gratidão. Até a próxima semana. Gratidão a todos vocês, lindos.